Olá, alunos do 8º ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. É a última aula de estudos intensivos dessa semana, então vamos lembrar bem dessa situação, correto? Lembrando também o seguinte, quando a gente fala de estudos intensivos, a gente precisa ter aqui com a gente o nosso caderno para a gente revisitar as nossas anotações, o próprio caderno do aluno, da onde nós tiramos algumas atividades e vocês resolveram no próprio caderno do aluno. Vai ajudar bastante. E para interagir com vocês no chat hoje, já que teremos algumas atividades, conosco o professor Osmar. Bom dia, professor. Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu vou acompanhar o chat, como disse a professora Alessandra, acompanhar as respostas coerentes que vocês mandam, aquela participação sempre ativa do 8º ano. Coloca lá, se possível, também o nome da escola de onde você está falando, o local, o município, para a gente dar aquele apoio para todos que estão aqui com a gente. É isso aí, Alessandra. E outra coisa, gente, estamos encerrando o segundo bimestre. Não deixe de entregar as atividades que ainda faltam para os professores, para poder fechar a nota e na semana que vem começar o terceiro bimestre mais tranquilinho. Combinado? Então, bom, como a gente estava fazendo desde segunda-feira, foram 2 habilidades trabalhadas por dia, correto? Hoje não será diferente. Então, vamos ver as habilidades que serão revisadas hoje, que é a habilidade EF 08MA19 e a EF 08MA 23. Então, revisando, o objetivo das atividades da semana de estudos intensivos é desenvolver, no caso é reforçar as habilidades essenciais trabalhadas no segundo bimestre até o momento nas aulas do Centro de Mídia. As questões serão objetivas, ou seja, de alternativas, como foram nas aulas de ontem e segunda-feira, e os estudantes terão um determinado tempo para solucionar e enviar no chat. Ou seja, nada mudou do que está acontecendo em relação às aulas de segunda-feira até hoje. Que foi até que um processo tranquilo, né, Osmar? Tranquilo, Alessandra. Temos aí um bloco de 5 atividades para eles e o processo é aquele que eles já conhecem mesmo. Manda as respostas no chat através da alternativa e a gente trabalha e discute com vocês aqui, tá bom? Correto, mas não deixe de resolver no caderno, tá bom? Lógico, cada um tem aí a sua maneira de se organizar, mas não deixem de fazer as anotações, porque elas serão muito importantes até nos bimestres seguintes. Bom, vamos começar? Bora, Alessandra. Vamos, então, para a nossa primeira atividade. Ela diz o seguinte: qual a classificação do quadrilátero formado na figura que vocês estão vendo, o quadrilátero ABCD, e qual a sua área? Isso é a parte importante, o cálculo da área. Alternativa A é um retângulo com 15 UA. UA significa unidades de área, ou seja, cada quadradinho corresponde a uma unidade de área. Um trapézio com 15 unidades de área. Na letra C, um trapézio com 30 unidades de área ou um losango com 30 unidades de área. Como estamos conversando, ou começando e conversando também, né? Sim. Começando, 3 minutinhos para vocês conseguirem achar aí no caderno de vocês como que a gente faz o cálculo da área. 3 minutinhos dá, né, Osmar? Sim, 3 minutinhos. Alguns cuidados aí com vocês, tá bom? A contagem que vocês vão fazer aí é em relação à malha que vocês têm para determinar a área, tá bom? Isso, mas é bom ter anotado a formulinha lá também do cálculo da área, que ajuda bastante. Tá? Então vamos lá, gente. 3 minutinhos para vocês.
Alessandra, participação muito ativa de todos, ou de uma parte muito considerável aqui dos alunos do 8º ano. Conosco também a professora Alexandra, lá da Escola Estadual José Muniz Teixeira, de Iguape. Obrigado, Alexandra. Nossos alunos participando bastante. Alguns aqui, Alessandra, colocando a alternativa C, tá ok? Como sendo um trapézio, mais de 30 unidades de área. E aqui a gente tem muitos também colocando a resposta B. Aqui a gente tem o Wendel, Pedro Henrique, Lucas, o Brandon, ok? O Lucas também, outro Lucas, Everton, enfim, todos eles colocaram aqui a letra B, mas aparece um C com bastante frequência também. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai fazer o print da resposta na tela. E aí eu vou fazer o cálculo aqui com vocês. A resposta correta realmente é a letra B. Ele é um trapézio com 15 unidades de área. E aí uma curiosidade, a produção também acertou a resposta, porque eu vi ali um comentando com o outro. Então, ou seja, gente, vocês estão afiados e a produção aqui também. Qual que é a área, nesse caso? 15 unidades de área. Então, como que a gente tem que fazer? A fórmula do cálculo da área do trapézio é, lembrando, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. O que eu faria aqui? Eu vou para a base maior, se eu contar a quantidade de quadrados que formam essa base, vai me dar 7 unidades de área. Correto? A base menor, se vocês contarem, ela tem 3 unidades de área. O que está faltando para a gente poder calcular essa área? A altura. Então, eu tenho que traçar aqui, vou até mudar a cor para poder dar uma chamada de atenção. Eu tenho que traçar aqui a minha altura. E essa altura é correspondente a quantos quadradinhos, ou seja, quantas unidades de área? 3. Agora, eu posso fazer a substituição. O que eu vou ter aqui, então? A base maior, que é 7, mais a base menor, que é 3, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Correto? Agora é fácil. 7 mais 3, 10. Vezes a altura, dividido por 2. Vocês viram que eu estou fazendo passo a passo os cálculos para vocês. 3 vezes 10, 30. Dividido por 2, a gente vai chegar em 15 unidades de área. Será que ficou tranquilo para eles, Osmar? Ficou, Alessandra, eu acredito que sim. E isso que você falou vai para Sara Martins, porque a Sara pergunta, olha, eu sei que é um trapézio, mas e a área? Acho que está respondido, Sara. Sara, espero que eu tenha respondido a sua dúvida, no final das contas, que era uma dúvida, e a importância de retomar no caderno de vocês quais são as fórmulas da área. Até porque, na próxima atividade, a gente também vai calcular áreas, correto? A importância de levantar. A hora que eu olho, foi o que eu fiz. Olhei a minha fórmula, correto? E a partir da minha fórmula da área, eu identifiquei os elementos que eu tinha e os elementos que eu precisava encontrar para que esse cálculo pudesse ser feito. Tudo bem? A gente pode ir para a próxima, Osmar? Acho que sim, né? Podemos, Alessandra. Vamos para a atividade 2. Qual o nome da figura com a maior área? Ou seja, qual que é o objetivo? Calcular a área das duas figuras, correto? Que daí eu sei qual que é a diferença dos valores, também em unidade de área, né? Que nós estamos trabalhando ainda com a malha quadriculada, e aí indicar, pelas alternativas, qual o nome da que tem a maior área. É o trapézio? É um losango? É um triângulo? Ou é um retângulo?
E agora? Acho que, como são 2 áreas, mais 3 minutinhos, né? 3 minutinhos para eles, Alessandra? Vamos lá, gente. 3 minutinhos, calculem as 2 áreas e indiquem qual é o nome da figura que tem a maior delas. 3 minutinhos. Retornamos, Alessandra. Obrigado, professor Gilmar, da Escola Estadual José Feliciano em Jundiaí, conosco aqui, contribuindo sempre muito para as nossas aulas. Obrigado, Gilmar. Aqui, Alessandra, foi um massacre do B. Tá? O pessoal entendeu a proposta e, assim, muitas respostas B. Dentre elas, a sua vizinha lá, a Júlia, lá de São Bernardo do Campo, colocou a alternativa vizinha B. mesmo, hein? Cidadezinha, vizinha. Isso, a Júlia de Oliveira, tá ok? Junto com ela, a Leandra, o Daniel, o Israel, a Dani Carla, todos colocaram a alternativa B. B de losango. Parabéns, galera, que a resposta é essa mesmo. 8º ano, arrasando como sempre. Mas, para isso, nós vamos calcular, né? Primeiro aí na tela para vocês fazerem o print do cálculo da área do triângulo, que deu 7,5 unidades de área, e o losango com 12 unidades de área, que já entrega o fato de termos, então, o losango com a maior área. Como que eu organizei aqui na lousa a nossa resolução? Então, primeiro, eu levantei qual é a fórmula para calcular a área do losango e quais as dimensões do losango. Por quê? A área é a diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Olhei lá na minha figura. Eu sei que a diagonal maior é 6. Então, lá no lugar do meu D maiúsculo, 6. A menor, eu olhei lá e é 4. Então, ficou
6 vezes 4, dividido por 2. 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 2, a gente tem, então, área igual 12 unidades de área. Achei a do losango, correto? Vou seguir a mesma ideia para o triângulo. Então, vou olhar primeiro. Qual é a fórmula da área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Agora, eu vou identificar na figura qual que é a medida da base e qual a medida da altura. Já olhei lá que a base é 5 e a altura 3. Vou substituir. Base 5 vezes a altura 3 dividido por 2. 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 2, a gente tem, então, uma área de 7,5 unidades de área. E aí, para eu saber qual é maior e qual é menor, eu só vou fazer a comparação dos valores numéricos, aonde a gente sabe que 12 é maior do que 7,5. Tranquilinho também? Alternativa B, Alessandra. Tranquilo, Sim. tá? Alessandra, conosco a professora Silvana Lorenzon. Obrigado, Silvana. Gente, obrigada, professores, por toda a companhia de vocês. E agora a gente vai para mais um exercício de área. Prometo que é o último. E depois a gente entra na parte de gráficos, que daí dá uma aliviada no processo. Combinado? Olha, então, a atividade 3 para vocês. A área do círculo. Lembra que a gente tinha lá as relações, até porque a gente tem essa borda laranja em volta? Vamos olhar lá no caderno, que vocês fizeram exercício desse tipo. Então, a atividade diz: calcule a área da superfície em laranja, então eu quero a parte laranja, sabendo que os raios são 5 centímetros da maior e 3 centímetros da menor. Como é essa área, a gente usa o π. Para facilitar o cálculo, nós vamos admitir o π como sendo 3. A gente lembra que é 3,1415 e continua. Para facilitar, então, vamos admitir π como 3. Então, a área da borda laranja é, letra A, 75 centímetros quadrados, B, 27 centímetros quadrados, C, 48 centímetros quadrados, ou D, 12 centímetros quadrados. Dica: a área da maior menos a área da menor vai trazer qual é a área da borda laranja. Correto, Osmar? Correto aí, Alessandra. E, assim, para usar o π igual a 3, né? Isso. Bem fácil, né? Bem tranquilo, tá usando o número inteiro, vai chegar na resposta inteira. Bem legal. Correto. Acho que mais 3 minutinhos para eles, né? Eu acredito que seja o suficiente. Vamos lá, gente. 3 minutinhos para vocês.
Alessandra. O círculo sempre dá um trabalhinho a mais para os nossos alunos e ainda 2, trabalhinho dobrado, tá ok? Muitas respostas certas, mas alguns equívocos também, principalmente em relação à alternativa B, Alessandra. Tá? Então, acho que a gente tem que reiterar um pouquinho essa questão. Tudo bem? E aí temos muitas respostas C também, não saíram disso. Gabriel Henrique, a Raila, o Paulo César e tantos outros aqui colocando para a gente a alternativa C. Mas o pessoal também colocando a alternativa B aí. E agora? Vamos ver então como é que, no final das contas, a resposta correta é a C, que é 48 centímetros quadrados. Na tela, para vocês fazerem o print, o que a gente fez? E eu vou fazer aqui na lousa com vocês. Achamos primeiro a área do círculo maior, correto, que é a área do círculo laranja, que deu 75 centímetros quadrados. Achamos a do menor, que é o azul, correto, que deu 27 centímetros quadrados. O que nós fizemos para achar a borda do laranja ali, que é aquele pedacinho que entre o azul e a borda do laranja? Nós subtraímos o maior, que é 75, menos o azul, que é 27, que deu 48 centímetros quadrados. Então, o que a gente tem que observar aqui? Né? E eu que costumo tirar o sarro que a gente faz desenho torto, a gente está aprendendo umas manhas aqui para deixar, como diz o Jonas, as minhas circunferências, meus círculos parecem feijão. Dessa vez ele está assistindo a aula e não parece feijão, hein, Jonas? O que a gente vai fazer? A ideia é achar a área desse pedaço aqui. Correto? A área, o que é a fórmula? Π vezes raio elevado ao quadrado. Então, do maior, o π, a gente já deu no exercício, vou chamar de área total, tá bom? O π, a gente já falou que é 3. Está lá no enunciado do exercício. O raio do maior. O raio do maior está aqui, ó, 5. Então, 3 vezes 5 elevado ao quadrado. O que eu vou resolver primeiro? A multiplicação ou a potência? Potência. Então, 3 vezes 25. Então, a minha área é 3 vezes 25, os 75. Esse quadrado ficou horrível, mas 75 centímetros ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Vou até mudar a cor aqui. Vou colocar um azulzinho, que eu gosto desse azul. Vou calcular a área... No meu azul não entrou. Olha só. Calma que eu consigo. Uma hora a gente funciona. Vou calcular a área do menor. A área do menor, eu já estou vendo aqui que o raio é 3. A fórmula é a mesma. Então, já está fazendo de azul, porque é a área do azul. Tá bom? Então, a área é π vezes r ao quadrado. Π, a gente sabe que é 3, vezes o raio, que é 3 ao quadrado. Como eu disse, primeiro a potência. Então, 3 vezes 9. 3 vezes 9, 27 centímetros quadrados. Agora fica fácil. Por que agora fica fácil? Eu vou fazer a área total. Nossa, ficou fácil e ficou feio. Paguei tudo, mas vamos lá. Eu vou fazer a área total menos a área do azul. A área total, a gente calculou, é 75. Menos a área do azul, que é 27. Ou seja, vou colocar aqui como AP, que é a área procurada. Então, a área que eu estou procurando é 75 menos 27, 48 centímetros quadrados. Qual é o mistério para o cálculo nesse caso? A paciência e também a interpretação. Eu preciso achar a área do maior, a área do menor.
para depois fazer a diferença entre eles. Será que funcionou? Acho que sim, Alessandra. Quando a gente trabalhava esses exercícios, usava muito a pizza, né? Você falou em borda, né? Então, a gente faz uma associação entre a borda e o recheio. O pessoal assimila bastante. Mas é isso mesmo. Verdade, gostei dessa relação, mas ele faz essa maldade porque está perto da hora do almoço. Né? Que é para deixar a pessoa com mais fome ainda. Eu espero que a gente tenha conseguido, nesses 3 exercícios, revisar bem a ideia diária, correto? Que nós fizemos 3 exercícios, trabalhando com a área. Observe que nos 3 eu segui o mesmo procedimento, mais ou menos, que a minha forma de resolução, que eu acho mais tranquila. Qual é a fórmula? Identifiquei a fórmula. Quais os elementos que eu preciso, que são os valores, para resolver essa fórmula? Localizo ou no enunciado ou na figura. Localizei, o que eu fiz? Eu substituí, correto? E aí eu fiz o cálculo que eu precisava. Isso facilita bastante na hora de resolver problemas desse tipo. Podemos ir para próximos, Mar? Espero que você tenha entendido, Alan. Tá bom? Próxima. Alan estava com dúvida? Tá. Alan, eu espero que sim. Se não, volta um pouquinho lá na aula, dá uma olhada novamente no passo a passo que vocês perceberam. Eu fiz o cálculo passo a passo, exatamente para tentar diminuir as dúvidas de vocês. Agora, a gente tem mais 2 exercícios aí, então também dá para fazer com calma. Só que nós vamos começar a revisar a habilidade sobre estatística, leitura, interpretação de gráficos e tabelas. Combinado? Olha a atividade 4. Lembrando que gráficos também precisam ser lidos e interpretados. Então, a atividade 4 diz a seguinte: dados os gráficos a seguir, identifique cada um deles. Então, observe que o gráfico da esquerda, ele está falando da participação dos grupos de peixes na produção da piscicultura. Eu li certo, gente? Porque eu juro que eu não estou enxergando. Piscicultura. Obrigada, hein? E olha que a pessoa usa óculos e não está vendo mais nada. O gráfico da direita, ele faz uma relação com algumas regiões metropolitanas, mas lá no ano de 2014. Ambos têm título, fonte. No caso do gráfico da direita, que é o 2, ele tem o eixo horizontal, o eixo vertical. O primeiro, ele já tem a forma circular. Os 2 são coloridos, que é para chamar a atenção. Eles têm os dados muito bem claros, correto? Sobre o que eles estão querendo representar ou qual que é a nossa ideia, nesse caso, para interpretação. Só que o exercício é mais tranquilo do que isso. A ideia é só identificar pelo nome. Então, na letra A, o gráfico 1 é setores e o 2 de linhas. O B, o gráfico 1 é barras e o 2 são linhas. O C, o primeiro gráfico são setores e o segundo barras. Ou letra D, o primeiro são setores e o segundo colunas. Diga. É isso aí. Só para a professora Cláudia, tá? Habilidades 19 e 23, tá, Cláudia? É isso. É isso aí, gente. Então, é identificação do gráfico. Mesmo assim, 2 minutinhos para vocês. Me digam quais são esses gráficos. Quais são os tipos de gráficos que estão na atividade para vocês. 2 minutinhos, eu estou sendo boazinha, né? Olha a cara do Osmar. 2 tá bom, Alessandra. Tá bom? Tá Você ótimo. quer mais um? Não, 2. 2, né? Então, 2 minutinhos, gente.
Alessandra, retornamos aqui com as respostas dos nossos alunos e a participação e a interatividade dos nossos professores, inclusive a professora Angelita, lá da Escola Epitácio Pessoa, Itaporanga. Obrigado, Angelita. E os nossos alunos, olha, definitivamente entenderam a proposta. Aqui uma enxurrada de alternativas C. Alessandra, o João Pedro, Pedro Henrique, o Igor, Letícia, Ana Júlia, Daniel e assim vai. Gente, para o print de vocês, é essa mesma resposta. O gráfico 1, ele é de setores, ele tem a formato circular. Lembra aquela ideia que a gente falou da pizza? Todos lembram disso. E o 2 é o de barras, onde as barras retangulares estão na horizontal, que difere ele do de colunas. E nós vamos, então, para a nossa última atividade. Com base na tabela abaixo, qual das alternativas representa corretamente os valores em graus que não foram preenchidos para a construção de um gráfico de setores? A. Meninos 216 graus e meninas 144. A. B. Meninos 162 e meninas 198. C. Meninos 198 e meninas 162. Ou D. 144 para os meninos e 216 para as meninas. Esse eu tenho certeza que em um minutinho eles vão trazer para a gente tranquilo, né? Eu acredito que sim, Alessandra. Um minutinho para vocês, gente. Alessandra, retornamos aqui com a participação dos nossos alunos, muita interatividade e as respostas aqui, a maioria deles, alternativa D. Confere? Confere, gente. Olha o print na tela para vocês. É a alternativa D, meninos 144 graus e meninas 216. Como que a gente fez? A gente montou a relação de um, porque para saber o do outro é só calcular a diferença. Então, assim, meninos, 40% está para 100, que é o total, e o x graus que eu estou procurando está para 360 graus, que é a volta completa da circunferência. Fazendo a multiplicação, 100x vezes igual a 400 vezes 360, que foi quando a gente chegou nos 144 graus. Fazendo a subtração, a gente vai chegar lá no valor das meninas em 216 graus. Olhem na tela de vocês, vocês também vão perceber que vai aparecer um QR Code para vocês. Vocês poderão fazer a avaliação da nossa aula, se foi legal, como é que foi, professores, pais e alunos, ou pelo link. Combinado? Osmar, muito obrigada. Eu vou me despedir deles até semana que vem para o início do terceiro bimestre. Obrigado, Osmar. Obrigado, Alessandra. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima.